Uma cidade que já foi um país dentro de Minas Gerais. Sim, durante 3 semanas, no fim do século XIX, o município de Manhuaçu, na Zona da Mata, passou a ser a República do Manhuaçu. Manhuaçu escrito com 2 S e acento no U. Essa independência foi proclamada pelo coronel Tiburcio, foi proclamada por ele, que ficou revoltado porque ele não conseguiu se reeleger como prefeito. Foi derrotado nas urnas por um padre. Aí o coronel Tiburcio alegou fraude nas eleições, protestou ao governo do estado, ninguém deu voz para ele, ele não conseguiu reverter o resultado, juntou 800 homens e decidiu declarar a independência de Manhuaçu. O novo país chegou a ter até moeda própria, mas houve reação. A tropa de coronel Tiburcio acabou sendo derrotada pelo exército brasileiro e a aventura da independência se desfez. Vamos lá para a República do Manhuaçu, com 2 S e acento no U. Meu presidente está ali, João Vitor Nunes. Se tivesse uma república hoje, você seria facilmente ministro dos esportes, tá, João Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Carlinhos. Bom dia para quem nos acompanha dos esportes ou das comunicações também, né? A gente está aqui para contar também dessa história. Só um detalhe importante é que ele venceu nas urnas, tá? Coronel Serafim Tiburcio da Costa, ele teve a maior quantidade de votos, era para ser reeleito e foi derrubado, vamos dizer assim, pelos coronéis da época, a elite, que não deixou ele tomar posse. Foi esse momento aí que se gerou toda essa confusão que transformou Manhuaçu em um país. Essa época era muito importante a gente destacar também, que é a época da República Velha, né? Ali os primeiros anos da República Velha ainda na história do Brasil, o café, a política do café com leite ainda muito forte, esses coronéis do café ainda tinham muito poder e havia uma crise de direção no estado de Minas Gerais, uma crise de governo que ainda não conseguia tomar conta muito dessa situação. Todos esses elementos transformaram essa história numa peculiaridade muito grande, né, para Manhuaçu e para a história de Minas Gerais. Eu conversei com 2 historiadores que contaram um pouquinho para a gente sobre como se deu esse período histórico lá no ano de 1896, há 127 anos, e a gente confere agora na reportagem. A edição do jornal O Estado de Minas, de 5 de junho de 1896, trazia a notícia dos conflitos em Manhuaçu. O texto diz que foram tristes os primeiros dias daquele ano. Mas por que isso? Você com certeza já ouviu alguém dizer que tal lugar é meu país, minha cidade é meu país, quando a pessoa gosta muito do lugar onde vive. Mas essa frase, que na verdade é um meme da internet, é realidade para os moradores de Manhuaçu. Isso graças a coronel Serafim Tiburcio da Costa, que proclamou a República de Manhuaçu no dia 15 de maio de 1896. Há 127 anos. A República de Manhuaçu durou 22 dias. O coronel Serafim Tiburcio da Costa liderou um grupo de 800 homens armados na invasão da cidade. O bando decretou a região como um país independente. Como Minas Gerais estava no auge da sua produção cafeeira, né, junto com São Paulo, os coronéis tinham muito poder oligárquico. O poder brasileiro descentralizou e deixou na mão dessas capitanias o poder concentrado. Com isso, muitos exércitos particulares ganharam poder. Foi assim que o Tiburcio não aceitou, né, a derrota, porque ele ganhou no eleitorado, mas perdeu na aprovação dos coronéis. Então, mesmo ele tendo a maioria de votos, ele perdeu a aprovação dos coronéis e ele não pôde assumir. Quem assumiu foi o Odorico e ele não ficou satisfeito, né, alegou fraude, foi até Ouro Preto, até então capital de Minas Gerais, e pediu para revisar. Na época, o Bias Fortes não deu muita importância para isso, então o Tiburcio decidiu invadir, né, com o exército dele e tomou o poder de Manhuaçu. Foram 22 dias. Então, quando ele chega lá e mostra, olha, eu fui eleito pelo povo, mas e os chefes políticos locais? O que tem eles? Eles não têm essa força, não. Quem manda é o povo, o poder emana do povo. O poder vem da população. Ele debateu com o governador do estado. O governador do estado deu de ombros, falou, olha, eu não posso fazer nada. Os chefes políticos locais determinaram, então a gente vai seguir isso. Mas está errado, e ficou revoltado, né? E aí
ele fala, não é, uma frase que ficou gravada no jornal Estado de Minas Gerais, com o governador do estado. Ele disse ao governador do estado: Vossa Excelência não passa de um simples prepotente. E quando o coronel Serafim Tiburcio volta de lá, é o momento em que ele funda essa república, né, no dia 15 de maio. E é interessante que quando ele faz essa experiência de fundar esse estado, de fundar essa instituição, ele faz isso com o apoio da população local. E aí ele coloca os seus inimigos políticos para poder sair da região. Ele põe o pessoal para correr, não é? Funda uma própria república, um próprio estado, e realiza essa experiência política que ficou marcada na história da região. Apesar da curta duração, a República de Manhuaçu teve até moeda própria, o boró, que tinha o mesmo valor dos réis, a moeda brasileira na época. Era muito comum naquele período, pela ausência, não é, do poder do Estado, as pessoas poderem fazer determinados documentos, cartas, como se fosse uma espécie de cheque para poder atribuir valores a mercadorias. A palavra boró no dicionário tupi-guarani quer dizer peso, pesado. E peso era o nome dado às moedas, às cédulas que circulavam em países da América Latina. A autoridade estadual foi informada e mandou uma tropa para combater o grupo de Coronel Tiburcio, mas foi derrotada. Os 25 homens enviados para cá, segundo o historiador, não conseguiram passar da região de Rio Casca, onde foram rechaçados. Então o governador Crespim Jaques Bias Fortes pediu ajuda ao presidente da República e as tropas do exército vieram. Somente assim, revoltosos foram derrotados e fugiram em direção ao Espírito Santo. E o interessante é que quando essas tropas chegam, né, o coronel Serafim Tiburcio não enfrenta as tropas federais. Não há derramamento de sangue com as tropas federais, porque o coronel Serafim Tiburcio abandona o local com seus homens. Mas esse feito histórico, ele, né, ficou caracterizado como esse poder de resistência militar aqui dentro da região, e foi muito importante, é uma página muito importante da história que a gente vai recuperando e que ficou esquecida durante aí mais de 130 anos. Esse capítulo culminou na mudança da capital de Minas Gerais, de Ouro Preto, para Belo Horizonte, que acontece um ano depois. E isso foi importante porque, a partir disso, o Bias Fortes percebeu que não tinha mais condição de Ouro Preto ser capital mais. Já estava inviável, já existia a discussão, né, já tinha sido aprovado de mudar para Belo Horizonte. E com isso eles falaram: a gente precisa viabilizar um lugar onde o café possa ser melhor comercializado, onde tenha mais comércio, onde a oligarquia possa ser mais dissolvida. E é interessante que a saída dele de Ouro Preto, essa conversa dele com o coronel, vai enfraquecer Ouro Preto. Vai enfraquecer a capital. É por isso que a gente vai ter aí em 1898 a transferência da capital do estado, de Ouro Preto, para a criação de Belo Horizonte. Foi graças a esse evento. Por quê? Porque esse conflito mostra que o governador do estado, governar o estado dentro de Ouro Preto, era insuficiente para poder você ter condições de enfrentar o poder dos coronéis. Essa concentração de poder em pequenas cidades, isso estava causando muita confusão. O estado inteiro estava em guerra, não só em Manhuaçu. Em Manhuaçu aconteceu essa peculiaridade que realmente virou uma república. Até moeda própria teve, né? Bandeira, foi algo assim, inédito mesmo no nosso estado. E então, para evitar que isso acontecesse em outras cidades, e assim o governo de Minas Gerais ele ia acabar perdendo o pouco domínio que ele já tinha, ele se sentiu ameaçado. E aí, depois da Revolução, logo depois, foi um ano depois, inaugurou a capital em Belo Horizonte. Pois é, Carlinhos, então é um capítulo peculiar, diferente, que a gente traz aqui hoje, que conta um pouquinho da história não só de Manhuaçu, mas do estado de Minas Gerais. É um momento muito importante da formação, né, do que hoje a gente vê em todo o nosso estado, né? Só para a gente contar também um detalhe, né? O
famoso coronel Serafim Tiburcio da Costa, ele, depois de fugir, ele foi para Afonso Cláudio, que fica no Espírito Santo. Ele ainda participou de algumas outras movimentações políticas por lá, também teve envolvimento, né, que teve as Forças Armadas envolvidas nesse meio. Era uma figura polêmica. Aqui tratam muito ele como uma figura dúbia, entre herói e vilão, né? O fato é que quando ele morreu em 1919, em Espera Feliz, e o corpo dele foi trazido até Manhuaçu pela estrada de ferro, né? Ele veio de trem e no cortejo era tanta gente que o caixão era passado de mão em mão para ser sepultado aqui em Manhuaçu, então uma das figuras icônicas daqui da cidade também, Carlinhos. Vitor, bacana demais essa história, a reportagem. Inclusive o pessoal em casa já percebeu, né, que a gente, para prestar uma homenagem a essa história, fez questão de escrever Manhuaçu com 2 S's e acento no U. Até pouco tempo tinha uma farmácia aí, inclusive, que estava assim, escrito assim, do jeito antigo. A estação também, onde hoje é a rodoviária, também estava escrito Manhuaçu com 2 S's e acento no U, né, João? Você não é desse tempo não, né? Quando a rodoviária nova foi construída, acho que você não era nascido ainda não, né, João? Não, da rodoviária não, mas da farmácia. A farmácia, inclusive, era com PH e Manhuaçu com 2 S's e acento no U. Era também uma das relíquias desse tempo aí do final do século XIX. Beleza, João Vitor, muito obrigado. Tá o estádio JK ali atrás, o gramado tá verdinho, hein? Beleza, João? Bom dia para você, obrigado por contar essa história com a gente aqui. Mas muita gente assustou, né? Calma, gente, Manhuaçu com 2 S's e acento no U. Foi uma homenagem que a gente quis prestar a essa história tão bacana, né? Durante 22 dias, Manhuaçu foi um país independente dentro do estado de Minas Gerais.